A gente vai continuar repercutindo. Vou pedir para colocar aqui na minha tela, por favor, turma, o Acácio e também a Luciana, para a gente continuar a repercussão aqui sobre a delação premiada de Mauro Cid, que começa justamente nessa semana. Só para vocês entenderem, agora é um processo longo, né, Lu? Eu queria que você pudesse explicar um pouco para a gente sobre esse processo, porque são vários os depoimentos que o Mauro Cid vai ter que prestar agora, né? A apresentação de provas, a gente vai ter justamente a verificação por parte do Supremo se essas provas são válidas, se não são válidas. Eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco esse caminho das pedras que a gente vai ter e mais ou menos em quanto tempo isso pode rolar. Bom, exatamente o que você bem pontuou, Paulo. O Alexandre de Moraes homologou a delação, agora ele vai prestar o depoimento perante a Polícia Federal, tem que apresentar provas, esse é o ponto crucial da delação. Ninguém é premiado, como o próprio nome indica, se não trouxer uma novidade em termos da instrução probatória, porque essa é a finalidade da colaboração premiada. Você traz um benefício para a investigação e, em contrapartida, você ganha uma redução da pena, uma substituição da pena. No caso dele, teve essa liberdade provisória. Aí depois vai para o Supremo Tribunal Federal. E a partir disso aí, ele vai prestando depoimentos, apresentando essas provas, salientando que ele pode também, Paulo, desistir da delação. Ele não está obrigado, apesar de estar homologado, apesar de ele ter tido já a liberdade, ele pode desistir da delação premiada. E um ponto que a gente coloca aqui para reflexão é exatamente a contraposição dessa delação, ou seja, o que vai vir com esses depoimentos que ele irá prestar, com o ex-presidente ter permanecido em silêncio quando ele foi, também a ex-primeira-dama foram depor, eles optaram por ficar em silêncio. E talvez numa estratégia em razão do que virá nessa delação do Mauro Cid para evitar uma autoincriminação. Sim. Então, esse procedimento está previsto na lei e é isso. Agora, ele vai, a partir da homologação, vai para o Supremo Tribunal Federal e ele vai prestar esse depoimento perante a Polícia Federal. Lembrando que o Ministério Público, nesse caso específico do Mauro Cid, foi contra, inclusive, a delação, por entender que existiria ali um vício de incompetência. Agora, deixa eu só passar a bola, Lu, para o Acácio Miranda, porque se a gente for analisar, né, Acácio, o César Bittencourt, que é o advogado, inclusive, agora de Mauro Cid, para quem conhece, já leu artigos desse jurista, ele é um jurista absolutamente contrário ao Instituto da Delação Premiada, né? Inclusive tem textos fortíssimos contra, fazendo críticas, e hoje ele é advogado de defesa de alguém que está fazendo essa delação. Como é que você vê isso? Paulo, o professor César tem duas peculiaridades. Primeiro, ele é promotor de origem, né? Ele foi promotor de justiça no Rio Grande do Sul durante bastante tempo, e ele é um autor de livros jurídicos bastante conceituado. Durante muitos anos, os livros de direito penal do professor César foram os mais vendidos do Brasil. E especialmente durante o Mensalão e de forma mais contundente durante a Lava Jato, o professor César foi um crítico da delação premiada, especialmente da forma como a delação premiada era conduzida. Você prendia, você forçava aquele sujeito à realização da delação premiada, mas nada como um dia atrás do outro e, principalmente, nada como uma estratégia ou poucos caminhos a serem seguidos que acabam forçando você a uma estratégia. E ficou nítido, dentro da capacidade dele, que a delação premiada seria o único caminho, ou talvez o caminho mais plausível nestas circunstâncias. E é importante nós lembrarmos também que o cliente tem muita força, a palavra do cliente, a vontade do cliente nessas circunstâncias. O Mauro Cid, diante do cenário que ele tinha à sua frente e diante das últimas palavras do ex-presidente Bolsonaro, especialmente quando ele diz que
a partir daqui, cada um por si, cada um com os seus problemas, essas circunstâncias levaram o Mauro Cid a isso, e o Mauro Cid muito provavelmente questionou o César Roberto Bittencourt sobre as possibilidades, especialmente sobre a possibilidade da delação, e optaram, ambos, em comum acordo, a seguirem este caminho. Muito bem, gente, deixa eu agradecer aqui a participação tanto da Luciana quanto do Dr. Acácio. Muito obrigado a vocês, dois advogados aqui que participaram do Morning Show. A gente tentou entender um pouco mais essa situação da delação envolvendo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Um beijo para você, Lu, um abração para você, Dr. Acácio. Valeu. Obrigada, gente. Gente, olha só.